Olá, bem-vindos a mais um momento escatológico. Vamos falar hoje sobre a perseguição histórica que o cristianismo tem sofrido. Nós já estamos num século, inclusive no século XX, em que os cristãos foram duramente perseguidos. Nós temos o livro negro do comunismo, Stéphane Courtois, que narra, a história do comunismo em diversos países, essa experiência fracassada, genocida e brutal. E nós vemos que boa parte dos mortos pelo comunismo no século XX, e foi em um curto intervalo de tempo, em 50 anos aproximadamente, eram cristãos e foram mortos por serem cristãos. Então estima-se que no século XX, pelo menos de 50 a 100 milhões de cristãos foram massacrados. Sem contar a perseguição dos primeiros 3 séculos do cristianismo pelo Império Romano, até que o cristianismo consegue se tornar a religião oficial do Estado romano, que foi um milagre, e que interrompeu essa matança. Mas ainda assim o cristianismo conseguiu crescer e prosperar mesmo nessa adversidade, mesmo nessa perseguição como ocorre no século XX. A China é um exemplo muito interessante. O Partido Comunista Chinês tem hoje em torno de 90 milhões de pessoas que ocupam aquele partido, é o partido que tem mais filiados, mas em proporção ao que é a China com mais de 1 bilhão de habitantes não é nada. E essa elite comanda e escraviza o restante da população de maneira brutal, como nós bem sabemos, inclusive perseguindo cristãos, matando, torturando, destruindo igrejas. E ainda assim o cristianismo prospera na China. Estima-se que existam pelo menos 150 milhões de cristãos convertidos na China, que precisam se esconder para professar a fé, mas é quase o dobro do que existe de pessoas filiadas ao Partido Comunista. Por que o cristianismo consegue esse milagre, além da intervenção divina, é claro, da providência divina? É porque ele traz uma verdade. Ele é a verdade, ele é a vida. E as pessoas, ao terem contato com esse evangelismo, se convertem sem maiores dificuldades. Porque vem o chamado de Deus e aquele vazio que está no coração do homem é preenchido por esse chamado. Cristo é o bom pastor, não é aquele que bate a porta. A qualquer pessoa que abrir essa porta, com ele ceará. É o Cristo que convida, que não impõe. É o Cristo que defende a liberdade. É o Cristo, Filho do Deus, que tirou o povo da tirania do Egito. Esse é o Deus que ama a liberdade. Não é? Liberdade essa que foi construída a duras penas no Ocidente, diante de séculos de dificuldades. Mas que por uma questão que é necessária nesse momento, já que estamos caminhando para o fim da história, nós veremos a supressão dessa liberdade, não é? Por força dessas ações anticristãs, desse espírito anticristão que está sobre o mundo. Mas com certeza, o que eu quero deixar aqui é um recado de esperança. Ao final, o bem irá triunfar. Ao final, Cristo irá reinar. E o mal será definitivamente derrotado. O universo não precisa do mal. O mal é desnecessário. O mal é um ponto fora da curva que será corrigido pela mão poderosa de Deus. Tenham fé. Acreditem nisso, independente das circunstâncias. Essas circunstâncias são necessárias para que Cristo volte. E Ele está voltando. O relógio já foi acionado, o cronômetro já está correndo e ele corre negativamente, apontando para o fim da história, que se aproxima. Não sabemos exatamente quando, só Deus sabe, mas a figueira está com os frutos ali apontados e aponta para esse fato, que mudará tudo e que salvará, não é, aqueles que amam a Deus e amam a Cristo. Deus abençoe a todos.